Tô passando aqui para lembrar que 65% do pessoal que me assiste não é inscrito. E se você assiste meu canal, gosta dos meus vídeos, por que que tu não tá inscrito ainda, cara? Então, basicamente, eu vou tentar mostrar a forma que eu faço personagem feminina, né? No meu traço aqui, tudo bonitinho. E espero que fique bom, né? Pra vocês que querem entender como faz, porque eu vejo muita gente que tem dificuldade pra fazer personagem feminina e tal. Então, eu decidi fazer esse vídeo mostrando a minha forma. Não sei se é a correta, eu não posso dizer isso, mas é a minha forma. Provavelmente não tá corretamente, né? Porque eu também não sou profissional, tá? Vocês falam que eu sou profissional. Não, eu não sou profissional. Mas estou aqui com uma folha que tava quase branca, né? Porque eu vou até aproveitar e falar disso aqui. Que, cara, era a versão antiga dos meus guardiões iniciais, né? O do Cesaf tá igual, porque. Não, mais ou menos. A máscara dele tá um pouco diferente. Mas, tipo, cara, na época eu ainda tava fazendo os personagens, né, dos guardiões, os Guardians, no caso. E muitas coisas estão um pouco diferentes. Tipo, esses dois aqui estão... Meu Deus, virou outra pessoa, outro bicho bizarro, nada a ver. Mas que bom que eu mudei e eu acho que ficou até melhor, na minha opinião, a versão atual. Mas vamos pro que interessa, né? Então já deixa o like, se inscreve aí para não perder vídeo, que eu tenho trazendo todo sábado, pelo menos eu tento. Então vamos pro que interessa. Bom, agora com o negócio todo branco, vamos fazer então um negócio, né? Que é o desenho. Primeiramente a gente começa pelo esboço. O esboço é talvez simples, mas dependendo da forma que você faz, pode ser que não fique bom. O Vitor, por exemplo, ele não faz uma parte específica, ele não usa cilindros. Mas isso aí varia de pessoa para pessoa. Você pode inventar uma forma nova aí, mas eu recomendo que você use formas, tipo formas geométricas no caso. Eu uso a esfera, vou tentar fazer enquanto gravo. É um pouco complicado, eu vou fazer mais para cima. Fazer primeiro um círculo, que depois se torna uma esfera, mas aí você, se ele estiver olhando para frente, ela, né, no caso vai ser a mulher, ele faz uma cruz assim. Isso aqui é quase igual do vídeo que eu fiz, né, da outra vez. Faz uma parte para baixo aqui. Eu recomendo que você tente deixar pontos de referência, porque às vezes fica torto, que nem esse aqui que fica meio torto. Aí às vezes eu faço uns ajustes aqui só para deixar um pouco mais oval a cabeça, para ficar um pouco mais interessante. É tipo um rosto humano, né? Agora é a parte que eu acho que vocês deviam observar mais. Basicamente, as personagens femininas, geralmente, não falo todas porque varia de pessoa a pessoa, de qual personagem você está desenhando, elas têm um corpo um pouco mais suave. Digamos que elas não têm aquele corpo quadrado, meio... É só você lembrar do Goku, tem totalmente um traço diferente, né? Enquanto a mulher dele tem um traço mais suave, o próprio Goku, ele é todo quadrado, cheio de músculos, né? Então, eu recomendo que você faça algo um pouco mais levado pro suave e um pouco mais redondo, talvez. Mas eu recomendo que você faça assim. Eu mudei algumas coisinhas da forma que eu faço as caixas, né? Eu não faço um quadradão assim. Eu já faço como eu posso dizer? Eu faço um quase quadrado. Eu faço assim. Um que vai até embaixo aqui, beleza? E aí, mais ou menos aqui, eu faço um círculo. Só que não um círculo, é um oval. Mais ou menos assim. Porque o que ele vai fazer? Esse aqui vai ser tipo o abdômen, né? E aí ele vai dividir aqui a parte da costela. Você pode até fazer um risquinho aqui. Ele vai fazer uma divisão da costela para a parte de baixo aqui. Então é importante, né, que você faça isso para você já saber aonde que vai ficar cada coisa. Aí você já pode descendo aqui e aí você vê, né, dependendo da sua personagem, ela pode não ser uma ampulheta ou ela pode ser um pouco diferente, um pouco mais volumosa, né? Então você pode aumentar talvez aqui o abdômen para essas partes mais pro lado aqui, mas dependendo do que você quiser fazer, se você quiser fazer ela mais magra, você pode fazer assim. E aí você vai fazendo até um certo ponto, porque o que acontece? Você desce até aqui mais ou menos, e eu pelo menos, né, eu já faço a divisão assim, eu tento ligar algo para cá, como se aqui terminasse. Terminando aqui mais ou menos. E aí aqui seria quase que o final. Você pode até marcar aqui para fazer uma divisão também com o quadril, né? Porque às vezes o quadril confunde algumas partes, assim. Eu me confundo bastante quando estou fazendo. Se você quiser fazer, eu acho que é importante, talvez, né? Aí aqui a gente só faz o ligamento mesmo, né? E aí você desce até eu faço meio de cabeça, né? Eu não crio uma linha assim só para se ligar, né?
Eu faço de cabeça, mas eu recomendo que você faça uma linha aqui, assim, e já ligue com uma bolinha aqui. Mas eu recomendo que você vai treinando várias formas também, né? Você pode ir tentando utilizar ideias de outros youtubers, sei lá. Eu faço desse jeito, provavelmente tem muita coisa que poderia fazer melhor, mas no momento é isso que eu tenho pra mostrar, né? Mas aí aqui, quando você chega nessa parte, você já faz... Eu faço até uma parte assim, ó, que leva pra frente, assim, como que eu posso dizer? Ele faz esse movimento assim. Eu espero que esteja dando pra entender. Aí aqui você faz a bolinha do joelho. Aí você já passa aqui e depois disso você já desce aqui pra fazer o... Aí dependendo, né, da posição, né, eu já fiz errado aqui. Aí dependendo, você tem que... Tipo, a posição que ela tá, você tem que fazer um jeito aqui que dê pra ver que tá de frente ou de lado, né, você que decide aí. Mas tente deixar coerente com a posição que o personagem tá, porque senão pode ficar esquisito, tá? Tipo, ela tá aqui de frente, você não vai deixar a batata da perna ficar, sei lá, pro lado, totalmente pro lado, sabe? Porque eu fazia isso antigamente, mas tem que lembrar disso aí às vezes. Mas eu fazia só de um lado e depois eu faço tudo de uma vez, aí não preciso perder muito tempo. Aí aqui no ombro você só faz uma bolinha aqui, ó. Não precisa ser tão grande, porque mulher não tem um volume no ombro assim tão grande, mas é claro, tem que deixar, senão fica esquisito, né? E tudo. E o pescoço, gente, eu fiz aqui um pouquinho grande, mas vocês não precisam fazer um pescoço tão grande assim. E também o trapézio pode ser tipo... Pode ser mais ou menos assim, não precisa ser tão alto. O trapézio, ele geralmente é alto para personagens musculosos, né? Geralmente é aquele personagem mais... O homem geralmente tem esse trapézio. O homem geralmente tem um trapézio um pouco maior do que a mulher. E a mulher tendo um trapézio grande seria mais para personagem musculosa, né? E aqui no braço já é uma parte importante, já que se você faz um braço muito grande, fica estranho. Eu não quero enganar não, mas tipo, fazer um braço muito grande, eu acho que... Eu recomendo que você faça um cilindro bem... Assim, um tamanho até que coerente. Não precisa ser tão grande, né? Mas você pode fazer uma divisão aqui, mas como ela tá de frente, acho que nem precisava. Aí você só liga aqui com o antebraço. E aí pronto, aí você desce até mais ou menos aqui. Bom, agora eu dou uma acelerada aqui, né? Já fiz todo o resto, porque isso aí eu já mostrei no outro vídeo, se você quiser até dar uma passada lá. Eu dei até uma ajustada aqui no tamanho do braço, né? Pra fazer sentido. E agora vamos pro que interessa, né? Que é a parte dos bobs, né? Digamos assim. A gente vai ter que... Eu vou ter que mostrar, né? Como que faz, porque muita gente faz errado, assim... Não que eu seja o certinho nem nada... Mas tem um jeito que pode te ajudar, talvez, a fazer isso de uma forma melhor. Então, vamos nessa. Basicamente, quando você vai fazer os bobs, você vai ter que pensar, imaginar... Vou fazer aqui do lado. Imagine como se você tivesse um balão de água. Você tem um balão de água, ele fica assim mais ou menos, né? Aqui, ó. Balão de água. Eu vou parar de olhar pra câmera, senão eu faço tudo cagado. Imagine que aqui tem uma bexiga d'água. Basicamente, você vai ter que imaginar que os bobs são uma bexiga de água e que a parte de baixo ela vai ser, né, ela vai estar com todo o volume para baixo, então a gravidade vai puxar para cá. Só que tem um problema, porque imagine que você tem uma parede aqui, imaginando uma parede meio inclinada, né? O balão, né, o balão da água, imagina ele tá aqui em pé, né? Ele tá reto assim. Mas se ele encostar aqui, se ele chegar aqui, o balão não vai estar mais reto, ele vai estar mais ou menos assim. Se você deixar o balão... Imagina que tem alguém segurando, né? Se você deixar o balão assim, inclinado numa parede, ele vai ficar mais ou menos dessa forma. Os bobs são mais ou menos assim. Praticamente isso. Que esses duas coisas redondas são meio que balões de água e que você, dependendo da posição que ele tá, você vai ter que desenhar ele imaginando que tenha realmente um balão de água, né? Então assim você consegue fazer de um jeito melhor. Você vai basicamente imaginar que tem dois balões aqui. Vamos fazer primeiro uma bolinha, a gente faz uma bolinha, vamos fazer no tamanho, você pode escolher o tamanho, né? Porque você faz assim. Geralmente eles estão mais encostados na lateral, assim, tipo,
eles nunca estão colados assim um no outro. Isso aí depende da posição. Então você tem que imaginar que realmente é a posição. Mas como que eu vou saber disso? Você vai fazer aqui, ó. Se você ainda é iniciante, você vai ter que fazer isso para você entender. Então, é porque eu, quando eu já estou acostumado, eu nem preciso fazer isso. Mas você que é iniciante, faça isso. Imagina que aqui são 2 balões. E aqui atrás tem uma cordinha, bem aqui, ó, segurando os 2 por trás ali no pescoço. Mas basicamente é assim que eu fiz no início, na época que eu estava aprendendo a desenhar um pouco melhor. Eu imaginei que aqui eram 2 balões segurados pelo pescoço ali atrás. E você faz meio que como se tivesse realmente eles pendurados assim. E é claro, você escolhe como eles vão ser, né? Porque tem várias formas de fazer isso, da mesma forma que tem várias formas de criar um corpo, um formato de corpo, né? Aí você varia do seu jeito aí, ou do seu personagem que você quer fazer. Mas basicamente é isso que eu faço. E aí, né, para fazer o restante, né? Eu já ligo aqui. Você faz já um ligamento assim, um pouco mais preciso para tu saber onde que fica. E eu já adianto que você não vai precisar de algumas linhas aqui, né? Você não vai precisar deixar todas as linhas expostas. Vou mostrar. E fica mais ou menos assim. E eu tive que alterar a cabeça porque eu tenho esse problema que eu erro o tamanho da cabeça sempre que eu tô fazendo. Mas ignorando isso, né? A gente já consegue ver que já tá formando algo, né? Então, depois disso, eu costumo fazer assim. Eu já marco aqui como se aqui fosse o abdômen, né? Já partindo do abdômen, e aqui essa parte seria a marcação da costela. Isso aí depende também da posição. Porque às vezes a posição que você tá, né? A costela não aparece. Tipo, você tá meio encurvado pra frente, não aparece. Mas se você tá encurvado pra... Tipo, a posição mostra, né? Às vezes a costela. No caso aqui, acho que dá pra colocar essa marcação aqui. E aqui, né? O umbigo. Você faz assim mais ou menos. Eu não sei fazer direito o umbigo, então foi mal aí se eu não puder ajudar nisso. Tem que fazer assim, eu faço um Uzinho bem pequenininho aqui, ó. Um Uzinho bem... E subo um tracinho assim. E eu até tento fechar aqui, mas não fechando tanto. Seria mais ou menos assim. E aí depois disso você vai ligando os pontos, as linhas principais, né? E eu até recomendo você apagar aqui melhor, né? Pra você, tipo, apagar, no caso, só pra deixar um pouco visível, né? E você marcar, mas eu vou fazer logo diretão aqui. E vocês vão ver que é só ligar os pontos. Aqui o ombro, você não precisa levantar tanto, mas dá uma levantadinha só básica. E no caso aqui, às vezes eu dou uma diminuída no tamanho aqui, que às vezes eu erro o tamanho. Eu sou meio ruim para o próprio rascunho, né? Tipo, fazer o que, né? Bom, eu vou fazer as partes mais importantes, né? Que são a parte da frente. Já que não tô tendo muito tempo para fazer esse vídeo, então... Foi mal aí, porque tá na época de Copa, né? Aquela coisa. Mas, basicamente, depois que a gente faz isso, a gente começa a fazer o rosto, né? Eu, pelo menos, faço o rosto primeiro. O rosto feminino consegue ser um pouco mais pontudo, digamos assim, né? Enquanto o masculino é um pouco mais quadrado, né? Aqui no queixo, principalmente. O feminino eu faço mais pontudo. Mas também varia de personagem para personagem. Da mesma forma que o homem também varia o corpo de várias formas, né? Mas esse aqui é o que eu mais utilizo, né? A forma, né? Então a gente começa já fazendo... Eu começo já fazendo aqui a boca, né? Eu me guio mais ou menos pela linha aqui. Claro, eu recomendo que você não apague para você não se confundir essas linhas aí, né? Pronto, assim ficou melhor. E o nariz, né? Aquela coisa... Esse é mais o meu traço, aí você vê de um jeito. Mas eu recomendo que você faça um nariz menorzinho, né? Porque nariz grande fica daquele jeito lá. Mesma coisa com a boca. Se você fizer de um jeito que fique mais feminino, que eu faço assim, não é uma boca grande, mas é uma boca que fica satisfatório, eu espero, né? Eu imagino o que vocês acham, né? Bem, o olho, eu sou meio ruim para olho, tá? Tenho que admitir, mas eu tento fazer uma melhor. Eu faço um olho mais ou menos desse tamanho. O problema é que eu tenho que ficar mudando, porque eu não sei ainda, eu não tenho um olho fixo, eu não sei ainda qual é o meu estilo para olho. Mas aí eu faço uma sobrancelha bem mais fina do que a do homem. E geralmente assim, você vê em anime, coisa assim, mangá, a sobrancelha é bem mais fina, né? E o olho, aí você vê, né, o olho que você quiser. Tem um olho bem simples aqui. E eu gosto de botar uns detalhes, adicionar uns detalhes aí, porque eu acho que é um negócio que eu percebi que toda personagem feminina tem que ter esse detalhe aqui, ó, no canto aqui, ó. Claro que eu olhando na tela aqui é difícil de fazer, né? Bom, mais ou menos assim. É claro, eu faço de outras formas, dependendo da personagem.
Mas o rosto, basicamente isso. Aí aqui eu vou fazer um cabelo da minha personagem, né? Só pra deixar ela caracterizada. O Carlos, um dos artistas que fez artes pro canal aí, ele deve gostar dessa personagem que eu estar desenhando ela. Ele vai ficar feliz aí de estar vendo eu desenhando ela. O cabelo, eu não sou muito bom para cabelo, então provavelmente eu não vou saber ensinar como fazer um cabelo e tal. Porque eu mesmo não sei fazer um cabelo tão decente, tá? Parece até meio estranho falando assim. Agora que eu vi que minha mão tá fazendo sombra, é triste isso, porque eu só fui perceber isso agora, mas agora já era. Aí depois dessas coisas você faz os detalhes, né? Adiciona os detalhes. Eu vou colocar aqui uma blusa, talvez. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui da roupa mesmo da personagem, né? Vou adicionar uns detalhezinhos aqui. Como a personagem tá com roupa, né? Geralmente a gente completa um pouco mais aqui. Tipo assim, eu acho que como ela tá com muita camada de roupa, né? Eu acho que os bobs, eles ficam um pouco mais espremidos pro meio, né? No caso. Então, você se atente a isso. Também se atente ao ombro aqui, que eu tive que alterar aqui também, porque eu não sou muito bom pra rascunho, já avisando. Mas eu tento fazer o melhor. Tá, e aqui é só completar aqui com o short. Essa parte aqui eu acho que é a parte que eu mais, assim, pra design em geral, né, de qualquer personagem, eu acho melhor porque é só você ir adicionando os acessórios, né, do próprio personagem, que tá utilizando e tal. Eu acho que é um mais de boa pra mim. Uma das partes, assim, mais terapêuticas, eu diria. Aí aqui, como tem volume de roupa, né, eu adiciono uns detalhezinhos de dobras. Que é o cordão aqui do short. Eu tenho que ficar alterando a edição, a posição da câmera, porque eu sou muito ruim para posicionar enquanto eu tô desenhando. Mas então, isso é problema meu, porque eu que vou ter que editar. Bom, tá meio sujo aqui, droga, não deu pra deixar limpo o negócio, porque fazer com essa borracha aqui toda suja é meio difícil. Bom, eu fiz algumas alterações aqui, porque eu tenho um problema de ficar alterando toda hora o estilo de... Posso falar, o rascunho que eu fiz anteriormente, eu fico mudando formas, então eu apaguei o pé. Mas assim, se você quer saber como faz o pé, que eu mesmo, eu acho difícil pra caramba, acho que pra mim é o mais difícil. Eu recomendo que você vá no último vídeo que eu vi lá, eu acho que eu explico, eu nem lembro mais como que era aquele vídeo, como que eu falei. Mas eu acho que tem lá. E basicamente eu só adicionei algumas roupas e é isso. Eu coloquei uns detalhes de dobras, né, aquela coisa toda. E é isso. O design basicamente isso. Eu alterei também uma parte aqui do quadril, porque eu acho que tava um pouco estranho pro tamanho de cima, né? De baixo tava um pouco maior, talvez. Então, sempre que você vê que tem alguma coisinha, você vai alterando aos poucos o seu tamanho. No digital dá pra fazer isso melhor, porque você consegue ter uma ferramenta lá bem mais fácil. Mas eu recomendo que você mexa com várias formas possíveis, né? E se você quer aprender mesmo, você tem que ir treinando várias formas possíveis. Então, treine, porque aí você consegue aprimorar e fazer até melhor que eu, né? Porque eu não digo que eu sou bom, não. Então, eu espero que tenha te ajudado, você que estava aí precisando dessa ajuda. Eu sei que eu não sou um bom instrutor para tutoriais, coisas assim, eu não sou feito muito para isso, apesar que eu tinha feito um vídeo quando criança. O primeiro vídeo que eu fiz para internet quando criança foi de tutorial, assim, não foi aquele vídeo de animação que eu fiz. Foi outra coisa que nem tá disponível para vocês, é um vídeo de tutorial. Mas eu tentei aqui dar o meu melhor e espero que tenha ficado legal para vocês aí tentarem entender. Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo, então eu não sei se eu faço outro explicando outra coisa. Eu acho que o básico para mim seria isso aqui, eu não sei fazer muito mais do que isso. Mas espero que tenha ajudado e é isso. Falou!